Traficantes da Liberdade na área, começando esta edição. Com Holobionic, em Circuit Board. Here we go. E atenção, porque o Traficante da Liberdade está a voltar na mesma semana com um editorial em áudio, por conta de finalmente ter condições de servir esse rocambole que é o BRICS, principalmente depois de duas surpresas, de dois fatores que para qualquer cidadão global se tornou uma espécie de embaraço na compreensão do que é o bloco e quais são os desígnios do bloco. Bem, esses dois fatores são os seguintes. O primeiro deles tem a ver com a entrada de outros países que não sejam os 5 países membros originários do bloco, que inclusive as suas primeiras iniciais, suas primeiras letras compõem a sigla do bloco BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como nós sabemos, no ano passado houve a entrada de mais 4 países e um que ainda está pendente de confirmação da adesão, que é a Arábia Saudita. Os outros 4 que entraram são o Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Segundo fator que nós conseguimos desvendar, ou que conseguimos entender como um dos dois pilares do que é o bloco informativo em relação ao BRICS no momento, é a questão do Banco dos BRICS, oficialmente chamado de NDB, cuja presidente é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Então vamos lá. Nós vamos falar a mesma resposta, vamos dar a mesma resposta para as dúvidas quanto a esses dois fatores, porque elas têm efetivamente a mesma matriz, que nós, do que é público, entendemos como realmente os dois pilares que sustentam tudo que é o conceito, os objetivos e o plano do bloco. Como qualquer usuário hoje de telefone celular, no começo, no início do lançamento dos computadores pessoais, nós passávamos por uma situação muito parecida com a da compra de qualquer eletrodoméstico hoje em dia. A gente apertava o botão de ligar, o computador iniciava a sua rotina, como hoje quem utiliza computadores ou notebook sabe o que acontece quando a gente pressiona o botão de power, on e off. Ele inicia uma rotina de um programa interno antes de gerar o próprio sistema que o compõe. Ou seja, assim como hoje, nós, ao apertarmos o botão de um computador pessoal nos anos
final dos anos 70 e anos 80, o computador iniciava essa rotina, e no caso do Brasil, como após a entrada, tentativa de algumas marcas, de algumas empresas fabricantes, o PC acabou sendo o computador que se popularizou. Então o PC iniciava a rotina do DOS, ou DOS, que é o seu programa básico, né? Seu sistema interno. Depois de ligar o computador e gerar a rotina do DOS, aparecia um cursor, normalmente sobre um fundo preto, uma tela preta, um cursor aguardando que algo fosse digitado. Esse cursor já era a porta de entrada do sistema operacional do DOS na época. O que aconteceu a partir daí? Dando um salto aqui, porque isso é apenas uma analogia. Nós, a partir daí, entendemos que o computador, ele funciona, ou se você souber escrever um programa na sua linguagem, na linguagem do computador. Portanto, para você continuar, você teria que aprender a linguagem DOS para escrever o que você queria que ele executasse, ou, um pouco mais tarde, instalar um sistema operacional, que era por si só também um software, mas ele se sobrepunha ao sistema operacional DOS, e a partir dali você tinha softwares para trabalhar e que hoje nós conhecemos até alguns deles como aplicativos. Então, na altura, o Windows foi o sistema operativo que se popularizou também, assim como o PC enquanto hardware, enquanto equipamento. Também surgiu logo a Apple, e no próprio PC outros sistemas operacionais como Linux. Bem, isto em termos apenas comparativos é o BRICS. O BRICS, face ao ambiente global político-econômico, é um novo sistema operativo. Portanto, é normal que, a nível público, e isso inclui, obviamente, os próprios quadros de cada estado, que a gente demore um tempo para compreender o que é esse novo sistema operacional a partir até das diferenças do que nós temos hoje. Bem, dito isso, o que nós temos sobre o que é o BRICS? Bem, se a gente olhar pelo ponto de vista político, o BRICS é efetivamente aquilo que ele diz ser: um bloco de países em desenvolvimento que visam melhorar as suas relações comerciais e também políticas. Ele tem, conceitualmente, tanto o lado diplomático como prioridade, como o lado mercantil, de mercado livre intrabloco. Nós, enquanto cidadãos que acompanhamos noticiários e nos interessamos, seja por qual motivo for, por política e economia, lidamos até recentemente, desde que o bloco foi fundado, basicamente com a parte diplomática. A gente viu uma aproximação dos líderes dos países desse bloco de membros fundadores, esses 5 países,
encontros bilaterais, cimeiras, como estão acontecendo agora na Rússia. Mas a parte de mercado sempre foi uma incógnita do que será o bloco, e isso complicou um bocado mais ao nível da compreensão com os sinais que foram sendo dados pelo Banco dos BRICS do que era a sua razão de ser, e com a adesão no ano retrasado, em 2021, com a adesão de novos países no bloco, e que não tinham necessariamente a ver com virem de outros continentes, e portanto alargaria o espectro continental global do bloco. Aliás, todos os blocos que aderiram e foram aceitos na última cimeira são do Oriente Médio ou da África. O BRICS, ele nada mais é do que um banco de países investidores em criptomoeda, e que convertem os seus lucros no investimento, seus ganhos, ou possibilidades de ganho como no investimento, caso eles se consolidem na altura que se consolidam, em recursos para infraestrutura e impulsionamento dos desenvolvimentos em países, em estados. Os 5 países membros aportaram ao banco, quando o fundaram, cerca de 20 bilhões de reais. Então nós tivemos lá um banco que abriu com um capital inicial de 100 bilhões de reais em criptomoeda. O que aconteceu depois dessa fundação? A criptomoeda BRICS, ou como é chamado corretamente, oficialmente, de BRICS Chain, ela oscilou entre 10 e 38 euros. Um BRICS oscilou entre 10 a 38 euros, sendo que o euro hoje no Brasil está valendo 6,17 reais. O blockchain hoje está cotado, o BRICS Chain hoje está cotado em 20 euros. Um blockchain. Bem, nessa oscilação, o Brasil fez o seu primeiro, digamos, resgate dessa aplicação em forma de empréstimo ou de aporte de investimento em 2021, quando a moeda atingiu, no mês em que atingiu, o seu máximo histórico de quase 38 euros. Ok? Beleza. De lá para cá, a moeda continuou oscilando muito. E os novos países que estão entrando agora, que foram aceitos no bloco do BRICS como membros, eles têm uma característica diferencial dos outros 9 membros, sejam os fundadores, que compõem a sigla do BRICS, ou dos 4 que entraram em 2021, que é a seguinte: eles não são membros plenos. Em relação aos 9, esses países que entraram, e são 13,
eles não têm o mesmo peso, como se fosse um peso acionista, se a gente for transportar para o mercado corporativo, né? Eles não têm o mesmo peso decisório do que os outros 9. O que isso pode estar significando? Que esses que estão entrando não vão aportar ao BRICS. Eles vão ter acesso ao crédito, aos empréstimos. Portanto, eles vão pegar dinheiro e ter que pagar dinheiro no banco do BRICS. E esses 13 que estão entrando. Enquanto os outros não só fazem isso, como eles próprios são sócio-investidores. A partir daí é que nós podemos perceber o que é o BRICS como um todo, já que já houve, pelo menos numa fase inicial, a desejada aproximação diplomática entre Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. Cada um dos 5 membros originais funcionam como players regionais efetivamente, como o Traficante da Liberdade vem dizendo, desde quando começamos a falar sobre BRICS, por experiência de trabalhar num jornal que era publicado num país europeu. Então a proximidade do noticiário econômico, o tipo de abordagem, as fases que foram tratadas antes com o próprio bloco europeu e com os Estados Unidos, para que ele fosse viabilizado de forma ao menos pacífica, isso já nos dava uma experiência e um conhecimento suficiente para tratar do assunto desde o início com alguma base fidedigna. Então, essa ideia de que cada um dos 5 países membros são players continentais e que representam ali na sua área, na sua região, o BRICS. Portanto, ele se torna um interlocutor do BRICS, no caso do Brasil para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Colômbia, para a Bolívia, etc. Ele também vai funcionar assim como banco. Para a América do Sul, ou até mais, corrigindo, para a América Latina, o Brasil é aquele que dá o voto com maior peso na aceitação ou não de um país numa lista de candidatos a serem membros do BRICS ou de terem acesso a um empréstimo do BRICS. Porque, de alguma forma, o que está se colocando aqui é uma oportunidade tanto política quanto financeira para os países. Porque aqui, usando a Bolívia, que acabou de ser aceita nessa lista de 13, como um exemplo, para a gente fazer aqui um exercício de compreensão desse sistema de banco do BRICS. Se a Bolívia é aceita nessa lista de 13 como um país membro parcial ou não membro pleno, como eles chamam, significa que a Bolívia não vai botar dinheiro no banco. A Bolívia, no máximo, em relação ao banco, vai pegar empréstimo. A Bolívia, com o valor de empréstimo que ela pegar, ela vai pegar em BRICS Chain, que hoje está valendo 20 euros cada moeda. E ela daqui para frente vai fazer o seu investimento justificado para solicitar um empréstimo internamente e depois vai pagá-lo da maneira como for financiado para eles, número de parcelas, quantidade de anos que vai demorar para quitar a dívida, etc. O que a Bolívia passa a ter na mão de diferencial, além de acesso à verba, por pegar
o BRICS Chain, o que ele ganha é exatamente o que o banco está lançando agora com o bloco: o câmbio. O BRICS Chain recentemente lançou o seu próprio câmbio dentro do mercado de criptomoedas. Ou seja, ela tem esse histórico de câmbio, de quanto vale dia a dia, como é o dólar, como é o euro, como é a libra, como qualquer moeda, como a sua apresentação de possibilidades de ganhos e perdas do cliente, no caso o país Bolívia, ao adquirir empréstimo com o BRICS. Porque a Bolívia vai ter a oportunidade de escolher em que altura poderá pagar, dependendo do câmbio daquela altura. Então, por exemplo, se a dívida da Bolívia é de vamos por aqui 100 mil BRICS, vamos dizer que ela pega 100 mil BRICS, que hoje valem 20 euros a cada um. Se daqui para frente, em algum dia ou ano, a cotação caia para 10 euros cada BRICS, ela tem oportunidade de pagar a dívida pela metade do preço que ela contraiu. Então tudo vai depender do que ela vai fazer com esse dinheiro, como que ela pretende pagar, em que moeda ela vai trabalhar para depois ter o recurso para devolver o dinheiro, se em dólar, se na própria moeda boliviana ou em outra qualquer. Isto é o que nós conseguimos traduzir do que é, na prática e de maneira mais direta, ou pelo menos em linhas gerais, o que é o BRICS. Um bloco de países em desenvolvimento com a intenção de aproximação diplomática, de mercado comum, para dar oportunidades de desenvolvimento real dos países, de suas economias, através de uma maior flexibilização de câmbio, que no caso da criptomoeda é até o segredo do próprio negócio cripto, que é essa altíssima oscilação de câmbio de cada moeda cripto. Ok? Valeu!